As palavras que você vai ouvir agora atravessaram séculos. Elas nasceram do coração de um homem simples, transformado pela graça, moldado pela dor e amadurecido pelo amor de Jesus. Este homem é Pedro, apóstolo do Senhor. E hoje, as palavras dele ainda carregam luz suficiente para despertar, corrigir, restaurar e fortalecer qualquer coração disposto a ouvir. Respire fundo e permita que esta mensagem fale com você. Eu, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo a vocês que receberam uma fé preciosa, concedida pela bondade de nosso Deus e Salvador. Que a graça e a paz sejam multiplicadas em suas vidas, conforme vocês crescem no conhecimento profundo de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. O poder divino já nos entregou tudo o que precisamos para viver de maneira que agrada a Ele. Isso acontece quando conhecemos aquele que nos chamou para participar de sua glória e bondade. Por meio desse chamado, Ele nos deu promessas grandiosas, promessas pelas quais podemos escapar da corrupção que domina o mundo e assim participar da natureza divina. Por isso, esforcem-se. Acrescentem à fé a bondade o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a devoção a Deus. A devoção, o amor fraternal. E ao amor fraternal, o amor verdadeiro. Se essas virtudes estiverem presentes e continuarem crescendo, vocês não serão inúteis nem infrutíferos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aquele que não tem essas qualidades está cego, incapaz de perceber a verdade, e se esqueceu de que foi purificado de seus antigos pecados. Portanto, irmãos, esforcem-se ainda mais para confirmar o chamado e a escolha que Deus fez sobre vocês. Agindo assim, vocês não tropeçarão e terão plena entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E enquanto eu viver, considero meu dever lembrar vocês dessas verdades. Sei que em breve deixarei este corpo, como o próprio Jesus me revelou, mas me esforçarei para que depois da minha partida, vocês continuem lembrando de tudo isso. Quando falamos sobre o poder e a vinda de Jesus Cristo, não contamos histórias inventadas. Nós mesmos vimos a sua majestade. Estávamos no Monte Santo quando Deus Pai lhe deu honra e glória, e quando ouvimos a voz celestial declarar: "Este é o meu Filho amado, em quem tenho grande alegria." Por isso, confiamos ainda mais na mensagem dos profetas. Prestem atenção a ela, como quem observa uma luz brilhando num lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da manhã resplandeça em seus corações. Nenhuma profecia veio por vontade humana. Homens falaram inspirados pelo Espírito Santo. Assim como houve falsos profetas no passado, também surgirão falsos mestres entre vocês. Eles apresentarão doutrinas destrutivas e negarão o Senhor que os resgatou. Muitos seguirão seus caminhos imorais, e por causa deles, o caminho da verdade será difamado. Movidos pela ganância, usarão palavras manipuladoras para enganar, mas sua condenação já foi determinada. Deus não poupou os anjos que pecaram, não poupou o mundo antigo, mas preservou apenas Noé e sua família. Não poupou Sodoma e Gomorra, transformando-as em exemplo para os que se afastam de sua vontade. Mas salvou Ló, o justo, atormentado pela perversidade ao seu redor. Esses exemplos mostram que Deus sabe resgatar os que lhe pertencem e reservar os injustos para o juízo. Os falsos mestres são arrogantes e atrevidos. Falam com ousadia sobre coisas que não compreendem. São como animais irracionais, guiados apenas por instintos, e acabarão destruídos por aquilo que praticam. Eles se deleitam na imoralidade, enganam os instáveis, e seu coração está treinado para a ganância. Prometem liberdade, mas são escravos da corrupção, porque cada um é escravo do que o domina. Se depois de conhecerem Jesus, retornam ao pecado, sua condição final é pior do que a anterior. Esta é a segunda carta que lhes escrevo. Quero despertar a memória de vocês para que recordem as palavras dos profetas e o mandamento do Senhor, transmitido pelos apóstolos. Nos últimos dias aparecerão zombadores dominados por seus desejos, dizendo: onde está a promessa da sua vinda?
Eles ignoram que, pela palavra de Deus, o mundo foi formado e também destruído pelo dilúvio. Pela mesma palavra, os céus e a terra estão reservados para o fogo no dia do juízo. Não esqueçam, para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não está atrasando sua promessa. Ele é paciente, porque deseja que todos se arrependam. Mas o dia do Senhor virá como ladrão. Os céus passarão com grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo fogo. E a terra e tudo o que nela há será exposto diante dele. Sabendo disso, vivam de maneira santa e dedicada a Deus, aguardando novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Enquanto esperam, esforcem-se para estar em paz, sem culpa e sem manchas. E cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. A mensagem de Pedro é clara, forte e urgente. Ele nos chama a viver acima da superfície, acima do imediatismo, acima do mundo quebrado que tenta nos moldar. Pedro nos lembra que a fé não é apenas um sentimento, é uma construção diária. É um caminho de crescimento, vigilância e esperança. Ele nos lembra que existem falsas vozes, e existe a voz de Deus. Existem caminhos que parecem liberdade, mas escravizam. Existem promessas humanas, e existem as promessas eternas que não podem falhar. Pedro também nos mostra com profundidade que Deus é paciente, que Ele ainda espera por nós, que o tempo dele não é igual ao nosso tempo, e que a promessa da volta de Jesus não é mito, não é metáfora, não é teoria, é certeza. E diante dessa certeza, Pedro nos faz a pergunta mais profunda de todas. Sabendo que tudo isso acontecerá, que tipo de pessoas devemos ser? Devemos ser pessoas de caráter firme, de coração obediente, de vida santa, de esperança sólida, de amor constante, de fé que resiste ao fogo, de gratidão que não se perde, de consciência eterna, de olhos voltados para o alto, de postura madura diante dos ventos da vida, de coragem em tempos de escuridão, de lealdade quando o mundo tenta nos puxar para longe, de entrega quando Deus chama, de vigilância quando o inimigo nos observa, de estabilidade quando tudo ao redor balança, e de devoção quando o silêncio parece longo. As cartas de Pedro são um convite, um alerta, um lembrete e uma promessa. Elas nos chamam de volta àquilo que realmente importa, a presença de Jesus, o caráter de Cristo em nós e a esperança da eternidade. Que estas palavras encontrem espaço dentro de você, que elas reacendam sua fé, renovem sua caminhada, fortaleçam sua mente e aprofundem seu amor pelo Senhor. Porque o mesmo Deus que sustentou Pedro sustenta você, e o mesmo Cristo que o chamou te chama hoje também para algo grandioso. À medida que meditamos nas palavras de Pedro, percebemos que sua mensagem atravessa séculos com a mesma força, a mesma urgência e a mesma compaixão. Ele nos chama à maturidade espiritual, à vigilância contra o engano, à firmeza diante das prováveis provações e à esperança inabalável na promessa do Senhor. A vida cristã não é uma caminhada distraída, é uma jornada de crescimento, de renúncia e de transformação diária. Pedro nos lembra que Deus já nos concedeu tudo o que precisamos para viver de maneira digna. Cabe a nós cultivar essas virtudes: fé, bondade, conhecimento, domínio próprio, perseverança, devoção, fraternidade e amor. E quando olhamos para o mundo ao nosso redor, percebemos o quanto essa mensagem é necessária. Em tempos de confusão, relativismo, pressa e cansaço, Pedro nos chama de volta ao essencial. A luz que brilha em lugares escuros, a verdade que não muda, a esperança que não morre e o Senhor que não falha. Que você permita que essas palavras encontrem espaço no seu coração hoje. Que despertem em você o desejo de viver para Deus com profundidade, com integridade e com fé firme. E que cada promessa aqui citada reacenda em você a certeza de que o Senhor está conduzindo todas as coisas para o seu propósito eterno. Se esta leitura falou com você, compartilhe nos comentários uma palavra simples: eu permaneço firme. Assim fortalecemos uns aos outros na fé. E se desejar caminhar ainda mais fundo na palavra, continue acompanhando o canal.
Aqui, diariamente, buscamos compartilhar mensagens que edificam, curam e despertam o espírito. Sua presença aqui não é por acaso. Deus tem algo a realizar em você e através de você. Que a graça e a paz do nosso Senhor sejam multiplicadas em sua vida.